Bom, vamos lá. A gente sempre espera que uma decisão da justiça seja o ponto final, né? Bateu o martelo, acabou, não se fala mais nisso. Mas e se essa palavra final estiver completamente, fundamentalmente errada? É aí que entra um mecanismo super interessante, uma espécie de válvula de segurança do nosso sistema judiciário. Pensa só, para a sociedade funcionar direitinho, uma hora a briga na justiça tem que acabar. Já imaginou o caos que seria se qualquer processo pudesse ser reaberto a qualquer momento para sempre? Não dá, né? Por isso, essa certeza de que a decisão final vale como lei entre as partes é um pilar de tudo. Só que aí vem o grande X da questão. O que acontece quando essa necessidade de botar um ponto final bate de frente com um erro, mas um erro grave, uma injustiça daquelas bem claras? O que o sistema faz? Deixa a injustiça valer em nome da estabilidade? Para a gente entender como o direito resolve essa sinuca de bico, primeiro a gente precisa falar sobre o princípio que segura tudo isso de pé. A ideia de que uma decisão final, bom, ela tem que ser inquebrável. E o nome técnico para isso é coisa julgada. A melhor imagem para pensar nisso é a de um muro bem alto e forte que se constrói em volta da decisão final. A partir dali, pronto, a matéria não pode mais ser discutida. Esse muro é fundamental, sabe, para dar segurança e previsibilidade para todo mundo. Ok, esse muro parece uma ótima ideia, essencial até. Mas, e se tiver algo muito errado dentro desse muro? E se ele não estiver protegendo a justiça, mas sim uma injustiça bem óbvia? Aí a coisa complica. E não estamos falando de coisinha pequena, não. Olha só esses cenários. Um juiz que recebeu propina, uma prova que depois se descobre que era falsa. Ou então as duas partes do processo combinaram tudo para enganar a justiça. São situações gravíssimas. O próprio sistema reconhece que, nesses casos extremos, manter a decisão final seria um desastre. É preciso ter uma saída de emergência. Então, como é que se derruba esse muro? Como se ativa essa saída de emergência? Bom, é aqui que entra a estrela da nossa conversa de hoje. A ferramenta jurídica criada exatamente para lidar com essas situações extremas. Essa ferramenta se chama ação rescisória. E aqui, atenção para um detalhe que é a chave de tudo. Ela não é um recurso. De jeito nenhum. Recurso é quando o processo ainda está rolando. A rescisória só entra em campo quando o jogo já acabou, quando não cabe mais recurso nenhum. É um processo novo que começa do zero, com uma única missão: invalidar aquela decisão final que nasceu com um defeito grave. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. O recurso, a gente pode dizer que ele faz parte do jogo original. A gente está ali, disputando a partida, tentando virar o placar. Já a ação rescisória, essa é diferente. O jogo já terminou, já saiu o resultado final, e aí se entra com uma ação nova para anular a partida inteira. Por quê? Porque descobriram que o juiz estava comprado, por exemplo. Deu para pegar a diferença? Então, anular o jogo inteiro é algo muito sério, né? Excepcional. E justamente por ser uma ferramenta tão poderosa, ela não pode ser usada de qualquer jeito. As regras para entrar com uma ação rescisória são, assim, muito, mas muito rígidas. Para sequer pensar em usar essa ferramenta, tem três coisas que são obrigatórias. Não tem conversa. Primeiro, tem que ter uma decisão final, o tal do trânsito em julgado, ou seja, o processo original acabou de vez. Segundo, tem prazo para entrar com ela, e não pode perder esse prazo. E terceiro, e talvez o mais importante, o motivo tem que ser um daqueles que estão escritos na lei numa lista bem específica. E falando em prazo, ele é curto e fatal. São só 2 anos. E esse prazo é do tipo que não para por nada, não suspende, não interrompe. A partir do momento que a última decisão do processo se tornou final, o cronômetro começa a correr. E se passar um dia dos 2 anos, já era. A porta se fecha e não abre mais. Só que a lei também tenta ser justa, claro. Por isso, tem algumas situações especiais em que o começo desse prazo muda. Por exemplo, se aparece uma prova nova, daquelas que mudam o rumo de tudo, o prazo de 2 anos só começa a contar a partir do dia em que essa prova foi descoberta. Ou no caso de uma fraude combinada entre as partes. Se uma terceira pessoa foi prejudicada, o prazo para ela só começa quando ela fica sabendo do esquema. E quais são aqueles motivos da tal lista da lei? Bom, aqui a gente vê alguns dos principais já traduzidos para ficar mais fácil. Lembra daqueles exemplos que a gente deu? Juiz corrupto, violação clara da lei, uma prova nova que ninguém conhecia. São exatamente esses tipos de situações gravíssimas. Agora, um ponto de atenção. Tem um limite muito importante aqui. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula, a 343, que diz uma coisa fundamental. Não dá para entrar com ação rescisória só porque a interpretação da lei que o juiz usou é polêmica.
Se na época da decisão existiam duas interpretações possíveis e o juiz escolheu uma delas, não cabe rescisória. A violação da lei tem que ser literal, manifesta, algo que salta aos olhos, não uma simples discordância de interpretação. Beleza, então vamos imaginar que deu tudo certo. A pessoa entrou com a ação no prazo, com um motivo válido. E aí, o que acontece quando a ação rescisória vai para frente e tem sucesso? Como é que a justiça resolve isso? O julgamento, na prática, acontece em 2 tempos. Na primeira parte, chamada de juízo rescindente, o tribunal vai decidir uma única coisa. Existe motivo para anular a decisão antiga? Sim ou não? É aqui que se decide se o muro da coisa julgada vai ser derrubado. Se a resposta for sim, vamos derrubar, aí a gente vai para o segundo tempo, o juízo rescisório. Nele, o mesmo tribunal já dá uma nova decisão para o caso, uma decisão certa no lugar daquela que foi anulada. Ou seja, o objetivo aqui não é só quebrar o que estava errado, é quebrar e construir o certo no lugar. A ação rescisória não deixa um buraco, ela tira a decisão injusta e já coloca uma decisão justa no lugar, resolvendo a questão de uma vez por todas. E tudo isso leva a gente a uma reflexão, né? O fato de existir uma ferramenta como a ação rescisória é, no fundo, o próprio sistema de justiça admitindo, olha, a gente tenta ser perfeito, mas somos feitos por pessoas e pessoas erram. É a prova desse equilíbrio super delicado entre ter um ponto final, uma segurança, e, ao mesmo tempo, nunca desistir de buscar a justiça de verdade.